Eu acho que, minha opinião, é que a situação vem evoluindo e evoluindo positivamente em direção aos nossos objetivos. Eu vejo que cada vez mais a sociedade se dá conta e é informada das mazelas do governo. Eu tenho dito há bastante tempo, porque as pessoas minimamente informadas sabiam que esse projeto de poder do PT, esse projeto socialista, como todo projeto socialista, ia acabar terminando no caos. Eu cansei de dizer, disse várias vezes, e até foi mal interpretado algumas vezes, eu disse, o caos vai nos salvar. Porque a sociedade só se daria conta, e assim acontece na evolução da humanidade. A gente tem que passar por um sofrimento para aprender o que é certo, o que é bom, o que é ruim. Às vezes a gente procura um caminho desenfiado, um caminho acomodado, e acha que esse caminho vai nos levar a bom termo, quando a realidade é que a gente tenha sempre o pé no chão, enxergue as dificuldades, enxergue os objetivos, vença as dificuldades para conquistar esses objetivos. E não simplesmente imaginar que de uma forma graciosa as coisas vão acontecer e vão chegar às nossas mãos. Então, como eu disse, qualquer pessoa minimamente informada, instruída, sabia que, e não precisava nem ter conhecimentos outros que o conhecimento da história. Não deu certo em lugar nenhum, porque iria dar aqui. Além do mais, aqueles que estavam tentando implementar esse socialismo bolivariano aqui no Brasil, são pessoas incompetentes até para serem desonestos. Então não podia ser de outra forma. Então nós estamos no caos. Eu não sei se nós já chegamos ao fundo do poço. Acredito que não. Acho que nós ainda vamos caminhar para baixo muito tempo, porque é interesse do governo que nós não saibamos a realidade da situação. Mas a cada momento nós vemos que os indicadores se agravam e nos indicam que o movimento para baixo ainda não terminou. Aí entra uma outra postura que é que nós, brasileiros, estamos dispostos a fazer qualquer sacrifício pela recuperação do Brasil. Mas não sob a orientação do PT, não sob o comando do PT, porque qualquer sacrifício que nós façamos redundará em benefício para o governo, para a manutenção do governo na posição que ele está. Então, nós queremos recuperar o Brasil, mas sem o PT. Eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo primeiro, e um objetivo comum de todos nós. Se nós estamos dispostos, até eu escrevi outro dia, esse último texto que eu escrevi foi isso, eu fazer sofrer pelo PT ou fazer sacrifício pelo Brasil. Então, a opção é essa, fazer sacrifício pelo Brasil, sofrer e fazer sacrifício é a mesma coisa. Só que fazer o sacrifício com o PT à frente é sofrimento. Agora, fazer um sacrifício pelo Brasil, isso é enobrecedor para nós. Vamos tirar o Brasil do buraco em que ele foi metido. Então, esse eu acho que deve ser o nosso pensamento. E a cada momento que nós vemos que, sob a liderança do PT, o Brasil se afunda mais, isso, embora seja negativo em valores absolutos, relativamente é positivo. Porque cada vez mais nós demonstramos, fica demonstrado para a sociedade que esse não é o caminho, esse é o caminho errado. E nós podemos ter, nós que nunca acreditamos nisso,
nós que nunca aceitamos, que desde o início estivemos contra o governo e o projeto do PT, podemos nos orgulhar de entender, de poder concluir hoje, constatar que 90% da sociedade brasileira já sabe o que não quer, já sabe o caminho que não presta. Resta agora, com certeza, nós ainda não definimos com a mesma veemência ou com a mesma unanimidade, porque a unanimidade é burra, qual é o caminho que nós queremos seguir, qual é o Brasil que nós queremos. Nós só sabemos exatamente qual é o Brasil que nós não queremos, e isso é ótimo. Isso é ótimo, porque nós vamos nos livrar dessa linha de ação. Eu tenho convicção de que nós aprendemos muito com essa dor que estamos sentindo. Vamos aprender ainda mais. E, principalmente, nós aprendemos o que não é bom para nós. Mas ainda resta nós começarmos a pensar no dia depois, porque eu não tenho dúvida de que esse governo vai sair. Se não sair agora, como seria ótimo, que de uma vez por todas e o quanto antes, que quanto mais tempo eles ficarem, mais o Brasil se afundará na lama. Nós temos que pensar no dia de amanhã. O objetivo que nós estamos buscando, o objetivo que nós queremos conquistar, é o fora Dilma, fora PT, que o PT perca o seu registro, que deixe de ser partido, que também não tem nenhum significado prático, porque essa gente toda vai se misturar para outros partidos e eles vão continuar por aí. Mas não interessa, o PT some. Mas nós temos que, ao conquistar esse objetivo, nós temos que fazer, já que o Celso falou em estratégia e tática, toda vez que se conquista um objetivo, as ações a realizar no objetivo são reorganização e consolidação. Então, temos que chegar no objetivo, reorganizar os nossos meios e reorganizar, consolidar essa conquista, porque no dia seguinte nós temos que prosseguir em uma direção objetiva. Então nós temos que pensar, desde já, quais são as possibilidades, quais são os usos, as vias de acesso a serem tomadas, os objetivos a serem conquistados, depois da conquista desse objetivo número 1. E isso é muito importante. E eu vejo, tenho visto, sentido isso. E esse nosso 15 de novembro foi uma demonstração muito clara disso. E nós estamos dispersos e cada vez tem menos gente atendendo ao chamado dos líderes para saírem à rua. Então, nós vimos várias desculpas agora no dia 15 de novembro, porque interditaram a 040, porque 80, 100 ativistas do MST interromperam a estrada e as pessoas não puderam. Foram 15 ônibus que foram barrados. Bom, mas 15 ônibus vezes 50 pessoas dentro do ônibus, será que 100 elementos do PT seriam capazes de impedir a passagem? Acredito que não. Então isso aí para mim é uma grande desculpa. E eu não estou condenando ninguém que tenha vindo para Brasília, que tenha tentado vir para Brasília, não conseguiu. Porque o que eu vi, no dia 15, o que eu vi lá na Esplanada, naquele gramado, a maioria não era de Brasília. A maioria veio de fora. E onde é que estavam os brasilienses? Você devia estar em casa assistindo a corrida de Fórmula 1 e preferiram assistir a corrida e não foram. No dia 15 de março, todos esses brasileiros saíram, foram à rua e encheram a Esplanada de gente. Por que não foram no dia 15? Então isso aí tem que ser analisado. Nós temos que analisar, não adianta a gente ficar dizendo que foi porque a polícia barrou, porque os ônibus não passaram, não, nada disso ia encher a Esplanada. O que enche a Esplanada são
as pessoas que vivem em Brasília. E essas pessoas não foram para a frente do Congresso no dia 15 de novembro. E isso é preocupante. E nós temos que fazer uma análise. Isso não significa que as pessoas passaram a apoiar o PT. Não, não passaram a apoiar o PT, absolutamente. Ninguém, eu não encontro ninguém. Não encontro ninguém, graças a Deus. Não encontro ninguém que queira apoiar o PT. Mas nós precisamos ver se não basta não apoiar o PT. Nós temos que participar. As pessoas têm que se manifestar. E a manifestação, a coisa mais simples do mundo é essa manifestação que a RAI participou, organizou lá, da Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, e as pessoas simplesmente ir até lá. Vamos até lá, vamos chegar lá, vamos encontrar outros, vamos confraternizar pelo Brasil. Eu vejo a manifestação como uma grande confraternização de brasileiros pela pátria. Não há nada mais motivador do que isso. Mas isso não aconteceu. E eu acho que as lideranças desses grupos têm que fazer um estudo de situação, como a esquerda faz, fazer aquela análise pós-ação que eles gostam de fazer. Eles chamam, dá outro nome, nós militares chamamos de análise pós-ação, a APA. E aí fazer um levantamento, onde é que nós erramos? O que nós temos que fazer para melhorar? E eu acho que, principalmente, a minha opinião, é que as lideranças de diversos grupos de manifestação, esses grupos que estão aí na rede, essas lideranças agora estão muito mais estamos dependendo muito mais da ação desses líderes entre si do que propriamente dos grupos. Porque nós vimos lá na esplanada, além de ter pouca gente, já tinha pouca gente dividida. Um grupo do outro lado da rua, que era intervencionista, um grupo mais próximo do Congresso, que advogava pelo impeachment, e não havia uma unidade. O objetivo de todos era mudar o governo, no entanto, não se entendiam porque cada um tinha o seu meio. A forma como nós vamos tirar esse governo que não é legítimo porque ele já não conta mais com o apoio da sociedade. A sociedade se arrependeu de ter votado nele, até porque foi uma mentira. Eles se elegeram com uma mentira. Além do que está caracterizado que são desonestos. Né? Ontem nós vimos aí um senador da República planejando a fuga de um prisioneiro. E a gente não sabe, enlouquecendo as ideias, ele disse que falou com fulano, falou com Beltrano, falou com ciclano, com as autoridades, falou até com o vice-presidente da República. Vamos dizer, se ele falou, de fato, se ele falou ou tinha condições de falar, é um conluio de pessoas que estariam envolvidas num ilícito. Mas todos negaram. Então era uma mentira, uma grande mentira também. Por que será que eles queriam ver o Cerveró fugindo para o Paraguai? Será que o Cerveró chegaria no Paraguai? Será que o Cerveró chegaria na Espanha? Ou o Cerveró ia desaparecer no caminho como queima de arquivo? Não sei. Eu me sinto no direito de pensar que isso era possível. Sinto no direito porque nós vimos uma grande falcatrua sendo em áudio na televisão, na mídia. Então, isso me autoriza a pensar, inclusive, e até a própria atitude do filho do Cerveró, de gravou tudo e contou, porque ele estava com medo que matasse o pai dele. Cidadão brasileiro, o povo está colocando os petistas para correr, os petrários.